Vamos lá, queridos, nós estamos com a disciplina nova, o preparo do obreiro para o ministério, provendo o aperfeiçoamento de obreiros para os desafios ministeriais contemporâneos. Nós vamos hoje, eu trouxe para vocês as lições 1 e 2. Na lição 1 nós vamos estudar o preparo do obreiro para o ministério frente às gerações do seu tempo, e o ministério no Antigo e no Novo Testamento. Deixa eu começar apresentando a vocês, essas duas informações aqui, elas não estão diretamente no livro, mas eu quero introduzir a aula de hoje com essas duas ideias aqui. A primeira é aquilo que a gente estuda e chama na teologia e no preparo do obreiro para o ministério, para servir a obra de Deus, de ministério da toalha. Por que ministério da toalha, turma? Vocês lembram de João 13, que tem o jantar em Betânia? Ali é os dias que antecedem a crucificação de Jesus. E o que Jesus fez naquele dia? A Bíblia fala que Jesus pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Gente, naquele período tinha asfalto nas ruas? Tinha piso, contrapiso no chão? Então, quando alguém chegava na casa de outra pessoa, convidada para uma refeição, a pessoa chegava com o pé limpo ou sujo? Sujo. Bem sujo. Na maioria das vezes, a pessoa chegava com o pé cheio de terra, porque era um chão batido da época. E aí o que nós temos? Era costume que o anfitrião, o dono da casa, chamasse um escravo, um serviçal, falasse assim: lava o pé do convidado, para que ele possa se colocar à mesa junto conosco. O que Jesus fez nesse dia aqui? Jesus, para dar um exemplo de serviço e de humildade, Jesus pegou, irmão, a toalha, pegou a bacia d'água e foi lavar os pés dos discípulos. O Pedro ficou até sem jeito, vocês lembram? Pedro falou: Jesus, de forma nenhuma que o senhor vai lavar o meu pé, de jeito nenhum. Aí Jesus fala para ele: se eu não lavar o teu pé, você não participa comigo. Ah, não, então Jesus, lava tudo, lava o pé, lava a cabeça, lava as mãos. Jesus falou: não, Pedro, calma aí. É só um exemplo do que vocês precisam ser: servos. Servir uns aos outros. Irmãos, se tinha alguém que não tinha motivo nenhum para servir, para se colocar como escravo, era quem? Os seres humanos, sendo falhos, pecadores limitados, às vezes querem ser alguma coisa. Querem se sobressair aos outros, no sentido de querer demonstrar ser melhor. E não é isso que nós fomos chamados a fazer. Se tem alguém que era melhor, era Jesus. E ele não se coloca nessa posição. Ele se coloca como servo de Deus e servo das pessoas, irmão Fábio. Servo dos outros. Então, esse é o ministério da toalha. Ah, irmão, Deus me chamou para fazer alguma coisa para Ele, na obra dEle, no serviço da igreja dEle. Pois bem, tudo começa aqui, imitando o exemplo de servo de Cristo. E depois nós também devemos considerar os materiais para a construção da obra de Deus. Que materiais são esses? Se você tiver com a Bíblia aí, abre aí, por favor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Olha o que Paulo coloca. Gente, 1 Coríntios 3, Paulo está escrevendo sobre os galardão, sobre as recompensas, os galardões que os salvos vão receber quando Jesus voltar. Olha o que ele diz no versículo 12. Se alguém sobre este fundamento, está falando de Cristo, que é o fundamento da igreja. Se alguém sobre este fundamento, que é Cristo,
formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, feno ou palha. Aí o que Paulo continua dizendo? No dia da vinda de Jesus, as nossas obras se manifestarão. E é como se Jesus pegasse o fogo e fosse passar o fogo, irmã Ivana, nas nossas boas obras. Para quê? Para ver se aquilo que nós fizemos para Deus é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Vocês percebem que aqui, nós temos 3 tipos de materiais que são purificados com o fogo, sim ou não? Aperfeiçoados através do fogo. E 3 tipos de materiais que são alimento para o fogo. Não suporta fogo. Madeira, feno e palha, jogou no fogo, o que acontece? Desaparece, vira cinza, sim ou não? O apóstolo Paulo está ensinando que na vinda de Jesus, as nossas boas obras vão passar por um estágio de purificação desse. Tudo aquilo que nós fizemos para Deus, com a motivação certa, com o desejo correto de servir como Jesus, com o desejo de ajudar verdadeiramente as pessoas, com o desejo que o reino de Deus cresça e apareça, tudo aquilo que nós fizemos com essas motivações, vai ser ouro, prata e pedras preciosas. Jesus vai passar o fogo e a nossa obra vai ficar mais bonita. Aí Jesus vai falar, você vai ter galardão por essa boa obra. Agora, aquilo que nós fizemos, estou fazendo porque alguém exigiu, estou fazendo porque alguém mandou, estou fazendo porque se eu não fazer, vão falar, estou fazendo para poder aparecer, fazendo para ter aplausos das pessoas. Esse tipo de obra, gente, por mais boa que foi, é madeira, feno e palha. A hora que o fogo passar, Jesus vai falar, essa obra aí, meu querido, essa aí não tem recompensa, não tem galardão. Um exemplo disso, irmãos, que nós temos, é quando Jesus ensina, e nós vamos pontuar lá na frente dessa aula, que as nossas boas obras precisam ser feitas. Os homens vão ver? Vão. Mas para que glorifiquem o Pai que está nos céus. Então a glória sempre deve ser dada, tributada a Deus. Amém? E assim nós introduzimos essa matéria, essa disciplina de hoje. Algumas definições diretas aí de obreiro e de ministério. Vocês podem localizar a partir da página 8 e 9. Existem as definições amplas, restritas, o conceito bíblico, o conceito popular. São algumas definições do que é um obreiro e do que é ministério. Na opinião de vocês, o que significa a palavra ou ser um obreiro? Ou uma obreira? O que vocês acham? Qual que é o significado de obreiro, na opinião de vocês? Obreiro é servir, trabalhar, servir, trabalhar, um trabalhador. O que mais, gente? O que caracteriza um obreiro? O que vocês acham? O que alguém precisa estar fazendo para você olhar? Nossa, é um obreiro, é uma obreira na casa de Deus. Servir o Senhor, trabalhando. E também relacionado ao serviço dos irmãos, servindo o povo. Então, veja só. Acho que tem um aluno nosso na sala trocada, vamos ver. Então, olha só. Jesus, certa feita, disse assim: a seara é grande, mas os... Pai, senhor, pastor. A seara é grande, mas o cearense é... Aí.
o pastor Tempone, achei que era o Rafa, que tá com o capacete. Gente, Jesus disse, a seara é grande, mas os ceifeiros, os trabalhadores são poucos. Irmão Vivaldo, uma pergunta. Obreiro no sentido de ter uma carteirinha, usar paletó e gravata, tem muito ou tem pouco? Tem muito, gente. Tem muito. Se você pegar, independente das denominações, assembleia, congregação, presbiteriana, batista, qualquer igreja evangélica, se chegar lá na secretaria e falar assim, quantos obreiros tem aqui? Às vezes tem mais obreiro e obreira do que membro. De tanto obreiro que tem. Agora, a ideia bíblica do obreiro são aqueles que executam. São os executores do ministério. E o ministério é o quê? É a obra de Deus. Então, assim, ter pessoas com cargos, funções, nomenclaturas, tem muito. E aquele pessoal vai só desse cargo do obreiro. Aí ele é chamado, ele começa, tá discutindo, não vai. Não pode tirar essa carga, ou depois você colocou ele. Então, irmão Fábio, essa questão que é denominada de ordem eclesiástica, cada denominação estabelece conforme os parâmetros que a Bíblia coloca. Por exemplo, existem denominações que trabalham com cooperador, diácono, presbíteros, evangelistas, pastores, missionários. Nós temos, por exemplo, anciãos, bispos. Essas nomenclaturas, todas elas aparecem na Bíblia. Todas elas. São nomes de funções de obreiros que aparecem no texto bíblico. Agora, o que acontece muito? A pessoa se dispõe a servir como um obreiro e depois de um tempo a pessoa desanima. Se essa pessoa ocupa um cargo ou uma função, por mais que ela continue com a nomenclatura, ela deve ser retirada. Por quê, irmãos? Imagina assim, ó. Você tem um obreiro, um cooperador, um diácono, alguém que trabalha na recepção. Essa pessoa mais falta do que vai nos cultos. Adianta essa pessoa estar lá no hall de recepcionistas da igreja? Não adianta. Não adianta nada. Outro exemplo, você tem lá os ensinadores. Sejam presbíteros, sejam bispos, sejam anciãos, sejam pastores, aqueles que ensinam nos cultos, nas escolas bíblicas, nos trabalhos de oração, é aqueles que costumam ser os que vão dar a palavra. Mas essa pessoa nunca vai. Ou só vai quando a oportunidade é dela. Um problema muito sério no obreiro. No dia que ele dá uma escola bíblica, ele vai, quando não é, ele vai. Aí, esse é um professor que precisa sair da função. Aí eu tirei ele e ele falou para mim que eu mando na igreja. Este é um professor que deve ser retirado da função. Porque, irmãos, olha só, existe um princípio no serviço ao ministério, à Igreja de Cristo, existe um princípio que é assim: nós só vamos poder ensinar alguém se nós sentarmos para aprender. Tem duas palavras que eu aprendi nos meus 10 anos de fé. Tem duas palavras que eu aprendi e põe em prática: obediência e submissão. Se você usar essas duas palavras, você vai galgar degrau e nunca vai esquecer da função. Mas tem pessoas que ele obedecem até ele ter uma posição. Quando ele galga a posição, aí a submissão dele está bom. Irmão Jorge, e outro ponto, é falta de compreender que ser um obreiro, como nós fizemos a introdução da aula, é um degrau acima, mas não no sentido de status, mas no sentido de serviço.
Porque quanto mais você crescer, mais você precisa. Irmãos, tá frio, irmão Vivaldo? Deixa eu. Vixe, mas tá gelado mesmo, vou aumentar aqui. Irmãos, olha só. Quando nós vamos numa festa, quando a gente vai numa festa, o garçom, ele está ali para quê? Para servir. Você quer ver alguém que é maior que o garçom na festa? O cozinheiro, não é, Ivan? 99% das festas que você já foi, você conheceu o cozinheiro? O camarada nem sequer aparece. É o que faz toda a comida. Ele é, irmão Fábio, o cabra mais importante da festa. Ele é o principal. O camarada mais importante da festa, pastor Rogério, é o chefe de cozinha. Se ele errar a mão, todo mundo, vixe, que comida horrível. Mas se ele acertar a mão, sai todo mundo feliz. E ele nem aparece. O nome dele nem aparece. Nós, quando nós vamos servir a obra de Deus, independente do tipo de serviço que seja, quando nós vamos servir as pessoas, independente se é na igreja, se é na família, se é na rua, se é no trabalho, quando nós estamos servindo e principalmente servindo, pregando o evangelho para a pessoa, falando do amor de Deus para a pessoa, nós temos que lembrar disso. Nós somos como esse chefe de cozinha. O nosso nome, quem foi, como, não precisa aparecer. Deus que vê todas as coisas, Ele sabe. Amém? E aí, na Bíblia, o ser obreiro e o ministério, na Bíblia sempre está ligado ao ato de servir ou prestar serviços em benefício dos outros. Qual que é a grande diferença do trabalho para Deus do nosso trabalho pessoal? No nosso trabalho pessoal, nós trabalhamos para o nosso sustento, para o nosso benefício, sim ou não? Para o sustento da nossa família. Então lá no nosso trabalho, nós temos que nos esforçar, aprender, dedicar, melhorar, e os principais beneficiados somos... irmão Micael, mas eu levo dízimos, eu levo ofertas, eu levo contribuições. Mas nenhum de nós, infelizmente, pode fazer igual lá o Colgate, né? Doar 90 e viver só com 10. Imagina que benção que seria, hein? A gente poder doar 90% e viver, e inverter. Seria, mas... Agora, por mais que nós tenhamos um bom coração para contribuir, o maior beneficiado no que a gente ganha somos nós. E tá tudo certo, a Bíblia coloca isso. E o ser humano deve trabalhar e se esforçar e honrar a Deus através do seu trabalho também. Porém, quando a gente trabalha para Deus e para o reino de Deus... Tem pessoas, Miguel, que só tem serviço dentro da igreja, né? Muitas pessoas estendem a mão lá fora e ninguém faz nada. Exatamente. E aí, irmão Fábio, o que nós precisamos entender? Nós temos que servir na igreja? Temos. Nós temos que trabalhar onde nós congregamos? Lógico que temos, isso é bíblico. Porém, não se trabalha só para Deus dentro da igreja. Quando nós testemunhamos de Cristo para as pessoas lá fora, quando nós socorremos uma pessoa em necessidade, quando você para um tempo para explicar algo da Bíblia que um conhecido teu que não vai na igreja te pergunta, isso também é trabalhar para Deus, para o reino de Deus. Esses dias eu fui no churrasco na casa da família da Amanda e ela é tudo católico, velho. Católico, velho. Aí eu cheguei assim, ele falou assim, não é como eu faço, você está treinando. Eu já nem muito. Você cabe no ponto de teologia, eu assim.
Aí, você dá certo. Você foi buscar primeiro aprender, depois aprender. Eu fiz, mas por quê? Você está no caminho mais certo. Para ter o que ensinar. Você entendeu como é que é? Uma pessoa que é católica, isso, você sabe que é problema, né? Desse jeito aí. Aí que pode ter uma oportunidade. Aí eu fui pregar o evangelho para a pessoa. Rapaz, os caras vão chorar. E aí também é um serviço ao reino de Deus fora do ambiente de igreja. Então, dá uma oportunidade. Eu comecei a falar assim, se fosse. Aí eu fiquei pensando, rapaz, isso é católico, não gosta de crente, não gosta de nada, isso eu estou falando. Aí no final eles falam assim: você está no caminho mais certo, velho. Pode ser. Glória a Deus por isso. Aí Deus coloca a gente no lugar e a gente fica perguntando por que você está ali, né? Aí, quando vai passando o tempo, a gente começa a observar. Começa a entender. Eu entrei na usina e lá não orava nem nada, irmão. Não orava nada. Hoje, todo de manhã, eles pedem orar. Aí que benção. Aí, eu vou fazer 5 anos lá. O meu supervisor se converteu para Jesus. Que A maravilha. família dele, né? E outros que não queriam nem ouvir, irmão, nem ouvir. Hoje pede para orar. Que benção de Deus. Isso é louvado demais. Isso é muito. E aí, irmãos, é trabalhar para Deus além das 4 paredes do ambiente de igreja. Sim, sim. Nós que trabalhamos Não é fácil, não. para Deus, nós pensamos que ninguém está observando, não, porque todo mundo está visualizando. Irmão Fábio, mas a ideia tem que ser essa. Estou trabalhando, estou fazendo, ninguém está vendo e tal. Mas é aí que Deus vê, Deus mostra. E aí, queridos, surgem alguns desafios. O livro coloca como desafios geracionais, por quê? E aí eu vou fazer essa pergunta para vocês. Os desafios que Jesus e os apóstolos enfrentaram, pensa para responder. Os grandes desafios que os pais da igreja, os primeiros pastores, líderes enfrentaram, será que era muito diferente dos desafios que a gente enfrenta? Por que eu estou pedindo para vocês pensarem na resposta? Se a gente for pensar na modernidade, nesse mundo atual e etc., nós vamos dizer que é muito diferente, sim ou não? Por exemplo, Jesus não tinha que enfrentar ninguém preocupado com o WhatsApp na hora que ele estava pregando. Porque não existia. Mas se nós formos considerar o que a Bíblia coloca, que não existe nada novo debaixo do sol, que o sábio Salomão escreve em Eclesiastes 1:6, nós vamos ver que a fonte ou a raiz dos problemas sempre foi a mesma, que é o pecado. Então, por exemplo, hoje as pessoas falam assim: eu não posso ir na igreja porque eu não tenho tempo. Não dá tempo de ir à igreja. Eu tenho muito trabalho, eu tenho meus estudos, eu tenho meus sonhos para correr atrás, então eu não tenho tempo. Não ter tempo, será que é a fonte do problema? Será que é a raiz do problema? Será que alguém que justifica que não pode ir na igreja nem um dia, será que a fonte ou a raiz do problema não está mais ligada ao egoísmo ou à avareza? Por exemplo, a pessoa que só quer viver para trabalhar. Existe ou não existe? Irmãos, a Bíblia ensina que nós temos que trabalhar para viver. E existe períodos da vida que a gente trabalha mais, existe períodos que trabalha menos, isso é comum. Às vezes você tem novos desafios, como a gente já aprendeu em administração, lembra? Existem imprevistos e aí você tem que se esforçar um pouco mais para resolver aquilo, mas são etapas. Agora, uma pessoa que quer viver para trabalhar, não, irmão, acho que eu aguento, 20 horas por dia, 7 dias por semana.
Será que a raiz do problema dessa pessoa nunca ir na igreja, será que é mesmo falta de tempo? Ou será que é uma avareza que tomou conta do coração? Por que eu estou pontuando isso com vocês? Porque os sintomas mudaram. Os sintomas mudaram. Não, irmão, hoje as pessoas não vêm na igreja porque elas não querem ficar 2 horas desconectadas do celular. Isso é sintoma. A raiz do problema sempre foi e sempre vai ser o pecado. Às vezes o ser humano ele é um desejo, né? Eu não tinha carro, eu ficava em São Paulo. E eu andava a pé de bicicleta. Era chovendo, né? Poeira. A gente ia 4 km, 5 km, 3 km a pé, né? De bicicleta. Chovendo, eu falando aqui com os irmãos. E a gente ia. Hoje Deus dá carro, a gente dá tudo. A igreja para acontecer. E a gente Verdade. candeeiro. Não era lâmpada, eles enchiam lá, eles faziam, era candeeiro. Você coloca a Bíblia aqui, ó, quase queima as folhas da Bíblia, para você poder ler. Tá? Hoje tem tudo ar-condicionado, tem tudo Se nós formos pensar nesses desafios geracionais, ficou mais fácil. Muito fácil. Ficou mais fácil. Por exemplo, o irmão Vivaldo é o nosso irmão mais experiente. Irmão Vivaldo, quando o senhor converteu, tinha um monte de igreja assim pertinho, igual tem hoje? Em todo bairro, quase toda rua, uma igreja? A gente era pouco. A gente na escola era criticado, perseguido, falado, entendeu? Às vezes, muitas das vezes, quando ia colher algodão, os irmãos sempre falavam, muitas vezes temos irmão, ó, fala paz de Deus. Porque quando você falava isso assim, aquele povo lá Soava estranho. Aí. todo mundo já ia investigar. Já ia todas essas coisas. Mas cansada de fazer, morar em bicicleta, fazer um caminhão, um pau de arara, você entrava os irmãos na frente, colocava uma travessa de cima, um lugar assim, e vinha congregar em batismo, às vezes Santa Ceia em Macedônia, ia para Itaporã, você vê, Cardoso, tudo em cima de caminhão. Olha aí. Irmãos, ó, eu estava estudando essa semana e li uma matéria. Olha isso, gente, olha isso. E vocês sabem que eu não sou uma pessoa ignorante quanto a isso, mas eu vou explicar. No Brasil, olha isso. No ano de 2019, no Brasil, foram abertas 17 igrejas por dia. No Brasil. Por dia. Contando sábado, domingo e feriado. Se a gente for fazer uma pesquisa, os cristãos no Brasil dá 86%. Mas é porque tem católico, espírita no meio. Os evangélicos dá 30%. Algo em torno de 70 milhões de pessoas. É muita gente. É muita gente. Agora, com um crescimento desse, se essas igrejas que estão abrindo a rodo estivessem realmente pregando o evangelho, e se esses 70 milhões de evangélicos estivessem verdadeiramente vivendo o evangelho, será que o nosso país estaria do jeito que está? É a Coreia do Norte ou a Coreia do Sul? É no sul. A Coreia do Norte é proibido. O evangelho é proibido. E aí a maior igreja evangélica do mundo é na Coreia do Sul. Cabe 200 mil pessoas sentados. E tem domingo que faz 3 cultos porque não cabe o povo. E a referência
permanece. Irmãos, olha só, o que eu estou tentando trazer, o livro traz isso, eu estou tentando trazer para vocês. Hoje, nós temos desafios, mas os desafios vão apenas mudando de cara. A raiz do problema, que é o pecado da humanidade, que precisa de Cristo, precisa de Deus, precisa ser transformada, essa raiz do problema é a mesma. É por isso que o antídoto permanece o mesmo. Qual que é o antídoto contra o pecado? O Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que a igreja, já quase há 2000 anos, segue pregando o Evangelho de Cristo. E quem quer ter a vida transformada, está sendo alcançado e tendo a vida transformada pelo Evangelho de Cristo. Então os desafios são muitos, mas eles só vão mudando a cara. É igual as heresias que existia lá no tempo do Novo Testamento, as mesmas de hoje, só mudam o nome só. Aí nós vamos avançar, ó. Nós estamos, conforme a Bíblia, em uma guerra. Essa guerra tem a ver com aquilo que é chamado de batalha espiritual, e nós temos que aqui evitar os excessos. Por quê, irmãos? Tem igreja que só fala disso. Batalha espiritual, batalha espiritual. Compra o salmo ungido para você vencer a batalha contra o diabo. Ah, deixa a Bíblia aberta só no Salmo 91, que você vai vencer o diabo. Irmãos, o que nós precisamos entender? Nós temos que evitar os excessos. Tem crente que nega o mundo espiritual, e a Bíblia diz que o mundo espiritual existe. E tem crente que acha que tudo é espiritual. Você fala assim, ô irmão, e aí, você foi trabalhar essa semana? Não, não fui não, porque o anjo não mandou. Fica nessa aí que você vai ver se você vai ver no final do mês o anjo levar comida, pagar água e luz lá. Não senti de Deus de ir para o serviço hoje não. Fica esperando sentir de Deus para ir para o serviço. Você vai dobrar o joelho e vai falar, e agora, Jeová? Jeová vai falar, larga de preguiça. Vai aprender com a formiga, preguiçoso. Qual é a sua ideia referente à psicografia? Valdo, o senhor consegue definir o que seria? A psicografia é aquelas pessoas médium que escreve, você entendendo? O seu passado certinho. Entendi. E ele chega lá e ele começa a escrever, fala do seu pai, da sua mãe, e aí a própria escrita é como se fosse o seu pai que havia escrito. Entendi. Seria tipo a ideia que o Espiritismo tem da mediunidade, né? O que acontece? Nós precisamos entender, irmãos, que o inimigo, ele conhece tudo que diz respeito ao passado. Tem muita coisa na minha e na sua vida e na minha e na sua história que a gente não lembra e o diabo lembra. Então, assim, não me impressiona que existam pessoas que façam isso, tenham essa capacidade. Agora, eu penso que quando isso está atrelado à prática do espiritismo e vai revelar o passado da pessoa e tal, é uma ação diabólica. Uma ação... Aí eu abro parênteses, você entendeu? Porque é a mesma coisa, quando nós falamos da nossa religião, o islamismo fala que a posição dele, o espiritismo, eles não acham que isso vem de Deus. É um dom de Deus. É um dom de Deus. E nós podemos falar, porque às vezes nós vemos só o nosso lado. Porque na verdade é o seguinte, Deus liberta o espiritista, Deus liberta o católico, Deus liberta o islamismo. Sim. E faz maravilha e opera a bênção na vida de todos eles sem nada. E se você quiser ver uma prova dessa, é só você ir à Aparecida do Norte, você vai ver centenas e milhares de
de obras que Deus fez na vida de alguém. Que a pessoa testemunha que alcançou uma benção, alcançou. Quando eles falam isso, mas falam, é o diabo que fez. Agora, quando é na Bíblia da nossa igreja, não é Deus que fez. Aí, bonito, vocês têm conhecimento do Chico Xavier. Sim. Chico Xavier é um homem que foi respeitado e que fala que sempre falou a verdade. E o Espiritismo são o pessoal que mais trabalha com a obra da piedade. Nenhuma outra religião tem tanta piedade quanto o Espiritismo. E aí, irmão Vivaldo, isso aí está atrelado, nós vamos até comentar daqui a pouco, com a motivação. Agora, o que nós precisamos entender? Quando essa questão de revelação do passado aparece, precisa ver qual é o objetivo disso. Porque, por exemplo, e aí eu vou jogar contra o nosso lado. Existem pessoas que vai no culto só esperando receber revelação. E aí a pessoa fica impressionada que alguém fale todo o passado dela. Você passou por isso, passou por aquilo outro. Tá. E no final, o que Deus está dizendo? Que tem pessoa que fala assim, eu fui na igreja, Deus revelou meu nome, meu CPF, meu RG, tá. E Deus te falou o quê? Que Ele quer o quê de você, que é para você melhorar o quê, que é para você fazer o... Não falou nada. Então qual foi o objetivo disso? Será que teve um propósito nisso? E aí que nós temos que parar para pensar e discernir. Porque as pessoas elas ficam impressionadas com esse tipo de coisa. E muitos estão indo na igreja, procurando saber, lá tem revelação? Sim. Irmão, pastor, isso é um fato, isso é concreto. Se você passar um carro de som num bairro, falando que vai ter um momento de louvor, de adoração a Deus, de pregação do Evangelho de Cristo, as pessoas não vão. Agora, se você passar um carro lá e falar assim, você vai ser chamado pelo nome, vai revelar você, vai... Meu Deus do céu, gente, não cabe. Você vai ser curado, vai ter uma não cabe. Uma cura, isso. Então, assim, o que nós precisamos compreender? E aqui, trazendo a aplicabilidade da aula. O mundo espiritual, ele é real. E o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra pessoas. É contra os poderes espirituais da maldade. A nossa luta é contra os demônios. Não, vou esquecer. Antes de morrer o rapaz na usina, eu estava mexendo, as esteiras ficam assim, eu estava mexendo fora, assim, sabe? Do VLC. E Deus estava me impulsionando, foi eu orar embaixo dessa esteira, para mim orar. Eu falei para minha esposa aí, para mim orar. Antes de acontecer, para mim orar. Aí, às vezes, Deus fala no meu coração, eu fico perguntando, será que é Deus mesmo? Você freia. Eu freio. Isso acontece. E mãe Ivana, aí depois que aconteceu, aí eu lembrei. Irmãos, o que nós precisamos entender? A nossa batalha, ela é invisível, mas ela é real contra os poderes espirituais da maldade. E aqui vale uma lembrança. O pessoal interpreta errado esse negócio da batalha espiritual e vai para o que a filosofia chama de dualismo. O que é o dualismo? Deus está lá no céu lutando de espada contra o diabo. Não, irmãos, não. O diabo já é perdedor. Deus não está em luta contra o diabo, porque Deus já derrotou o diabo. E o diabo sabe que no devido tempo será lançado no lago de fogo e enxofre, no sofrimento eterno. Ele e os demônios. Então a guerra do diabo não é contra Deus, é contra o povo de Deus. Porque o diabo e os demônios sabem que não vão remover Deus do seu trono, mas eles querem remover eu e você do centro da vontade de Deus. E o rapaz
que partiu lá era evangélico. E o da outra usina, antes da memória, era evangélico também. Que teve acidente? E aí, queridos, como que nós, como pessoas que vão trabalhar para o reino de Deus, como que nós temos que nos portar? Nos revestir da armadura de Deus. E aí o apóstolo Paulo coloca lá o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias do evangelho. E qual que é a ideia de Paulo ali? Nós temos que nos fortalecer em Deus. Nós temos que buscar fortalecimento espiritual em Deus todo santo dia, gente. Não é 2 vezes por semana nos cultos. Não, Micael, mas eu fui no culto, fui renovado, fui fortalecido. Glória a Deus. Mas se você for depender de 2, 3 dias por semana para viver 7 dias por semana, você e eu vamos parar. Nós vamos sucumbir na fé. Eu acho que o cara que serve a Deus tem que ser todo dia. Essa é a ideia, irmão Fábio, que Paulo está falando ali em Efésios 6. Fortalecei-vos no Senhor, na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, estai firmes no Senhor. Por que isso? Porque só assim nós vamos prevalecer. Quantas vezes o senhor ora por dia? Só assim. A verdade conta. Você vê, mas são poucos que botam o joelho no chão 5, 6 vezes por dia. E se eu não pegar essa palavra todo dia? Irmão Vivaldo, e eu penso que assim, além do fato, além do... Viver em constante oração não é de joelho. Não é de joelho, mas Cristo ensina que em várias partes da Bíblia que a gente tem que estar orando de joelho. No quarto, obviamente, você vai jogar na rua, né? Quantas vezes eu não vejo pessoas na rua joelhar, aqueles caras que eles ficam salgadinhos deles, eles fazem com o salgadinho no poste chorando. Os muçulmanos, por exemplo, né, onde tiver, a hora que dá o horário lá, joga o paninho no chão e coloca a testa no chão. O que nós precisamos entender, gente? Que nós precisamos, nesse sentido, viver uma vida de temor, de vigilância, de oração em todo o tempo. É claro que é necessário momentos do nosso particular com Deus. É a mesma ideia do jejum. Às vezes o pessoal fala assim, irmão, eu vou fazer um jejum, aí eu estou trabalhando, eu estou lá na escola, eu estou lá na faculdade, eu estou fazendo isso, aquilo. É possível? Até é. Mas o melhor modo do jejum que a Bíblia coloca é um dia ou um período que você tem para ficar ali exclusivo, você e Deus. Orando, louvando a Deus, lendo a Bíblia, fazendo algo para Deus. Por quê? Porque aí sim você está exclusivo naquilo, fazendo só aquilo. Aí é o método perfeito, aí é a forma perfeita. Olha, ele lembra, a gente coloca em cada uma, se você não tiver o temor do Senhor mesmo, você passa batido. Eu fui numa casa esse dia que levar uma peça com alguém que tinha feito. É incrível, cara. Olha aqui, Fábio. Eu entrei na sala assim, cara. Eu virei para representar, para entregar para ela certinho, que eu parti no inferno. A hora que eu entrei, ele falou assim: você vai orar para ele, tá? Coisa do nada assim, sabe? E eu falei: meu Deus, ninguém que eu vou orar. Aí eu voltei lá na cozinha assim, e ele lá, sabe, cuidinho, sabe? Eu falei para ele assim: falei que orar. E agora? Cheguei no meio assim: eu posso orar para o senhor? Ele baixou a cabecinha assim, assim. Aí eu falei para ele: eu vou orar. Aí ele falou: razão. Aí eu comecei a orar para ele.
Você acredita que Deus pode te levantar dessa cadeira, dessa cama, desse leito? Aceita Jesus, eu comecei, não é meu filho. Eu só saí das pessoas, uma vez eu fui orando para ele assim, sabe? Ele estava incluidinho, ele já levantou e disse assim, estou numa cama assim, você aceita Jesus, não? Ele pode fazer isso com você, ou ele fica a oração dele. Olha, que eu saí da porta, fui embora, eu guardei Deus a chorar. E aí, irmão Fábio, o que nós vemos? Que esse preparo que nós precisamos ter, é claro que o foco, como nós estamos falando de obreiro, de ministério, o pensamento é o ambiente de igreja. Porém, nós temos que trabalhar para Cristo também fora. Irmãos, eu gosto muito de uma frase do Billy Graham, que foi o pastor batista que morreu recentemente. Ele fala assim: a Bíblia nunca mandou que os pecadores fossem para a igreja. Você não tem na Bíblia nenhum versículo que fala para o perdido procurar a igreja. Mas a Bíblia sempre mandou que a igreja saia em busca dos pecadores. E aí sim essa pessoa evangelizada, a gente fala de Jesus, aí ela vai vir para a igreja. Então nós precisamos fazer a obra de Deus fora também do ambiente das quatro paredes. Aí nós temos alguns ideais ministeriais que estão embasados no livro a partir da página 33, e eu trouxe aqui para vocês, ó. Primeiro ideal ministerial para quem quer fazer a obra de Deus, e isso aqui é em tudo, para quem quer ir para o céu. Primeiro, santidade, que tem a ver com o que, irmãos? Separação. Separar as nossas vidas do mundo, dos prazeres do mundo para Deus. Segundo, a busca da perfeição. Por que eu digitei esse ponto de interrogação, mãe Ivana? Porque, na verdade, enquanto estivermos nessa terra, nós nunca vamos ser. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Por que você nunca vai ser perfeito? Você vai deixar de querer isso? Todos nós que aqui estamos, nós queremos ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor marido, a melhor esposa, o melhor amigo, sim ou não? Nós nunca vamos conseguir ser perfeito. Mas por não conseguir ser perfeito, a gente vai deixar de tentar? Esse é o ideal quando a Bíblia coloca para nós sermos perfeitos. Deus sabe que nós não vamos conseguir enquanto aqui estivermos, mas nós vamos deixar de tentar. E aí, essa perfeição está ligada aqui ao terceiro ponto. Porque o único que foi perfeito foi... Então ele é o meu padrão. Irmãos, o que acontece muito? E pastores têm mais dificuldade com obreiros nisso. Ou alguém que tem funções na igreja. Chega na pessoa e fala assim: fulano, você não acha que dá para isso ser feito melhor? Para melhorar esse trabalho? Sabe que a pessoa não responde assim: eu acho que dá para melhorar, vamos orar, vamos nos esforçar, vai ficar melhor. Não, a pessoa fala assim: mas tem quem faz pior? Não tem, irmãos? Um monte de gente que responde assim, em tudo na vida. Você fala assim: irmão, você está indo na igreja uma vez, será que não daria para ir 2 ou 3? O que a pessoa responde? Mas tem gente que não vai nenhuma. O ser humano é assim, ele sempre coloca como modelo o pior. Irmão, se nós colocar o Satanás como modelo, nós está muito bem, sim ou não? Ué, a gente não quer matar ninguém, não quer botar ninguém para beber até cair na sarjeta, a gente não quer drogar ninguém, a gente não quer levar ninguém para prostituição. Ó, nós estamos bom demais, porque comparado com o diabo, agora o nosso padrão é o diabo? O nosso padrão é Jesus? Aí o negócio complica. Porque aí você olha para Jesus e fala: meu Deus, eu tenho muito para melhorar. Para chegar nesse ponto, para amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, ser paciente como Jesus era, eu tenho muito para melhorar. Então, o nosso modelo precisa ser Jesus. Depois, qualidade.
Quem trabalha para Deus precisa estar mais preocupado com qualidade do que com quantidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos hoje, em 6. É melhor estar vocês 6 aqui e nós estarmos aprendendo do que se a gente tivesse em 50, batendo papo, falando nada com nada e ninguém aprendendo nada. Ah, irmão Miquel, quer dizer que tudo que tem quantidade não presta? Não é isso. Não é isso. Pode existir grandes igrejas cheias de pessoas e ser pessoas que temam e buscam a Deus? Pode. Nós não temos também que ter medo de quantidade, mas nós temos que lembrar que quando o assunto é o reino de Deus, a qualidade vale mais que a quantidade. Amém, queridos? Depois, objetivo ou motivação. Irmãos, tá frio? Eu acho que aqui a sala gela mais, é pequena e não tem escape de ar. Ó, eu vou aumentar para 25. Se continuar frio, vocês avisam. Se ele sentiu que o Mohamed sentiu. Irmãos, olha só, objetivo ou motivação. Olha só, no serviço a Deus, não é sobre o quanto a gente faz. Não é. Alguém fala assim, eu faço muito para Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Fazer muito é bom? É bom, desde que o objetivo e a motivação seja correta. Todos nós já vimos, e pode ter acontecido com a gente, de nós ficarmos tristes por ter feito algo e ninguém ter agradecido. Sim ou não? Agora, se nós estamos fazendo algo para Deus, servindo a igreja de Deus, quem é que tem que ver? E Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Deus vai deixar de galardoar aquilo que nós fizemos com a motivação correta para que o reino dele cresça e o nome dele seja glorificado? Não vai. O problema, irmãos, é que muitas vezes a motivação do coração do crente, ela está equivocada. Nós temos que orar muito por isso. Por exemplo, eu falei sobre dons espirituais com a turma quarta-feira aqui. Nós estamos estudando as epístolas de Paulo e foi 1 Coríntios e Paulo fala sobre os dons. E eu falei para eles, irmãos, o que nós estamos vendo nas igrejas hoje? Alguém vai orar por alguém, irmã Ivana? Por exemplo, nossa, Deus mandou eu ir lá orar pelo fulano que ele vai ser curado. O que a gente está vendo? A pessoa pega um amigo, a pessoa chama um irmão e fala assim, grava aqui, filma aqui. Irmãos, como assim? Vou ali orar pelo pastor Rogério. Irmão Jorge, filma agora, hein? Essa cena o senhor tem que pegar. Como assim? E aí, irmão Fábio, o problema não é nem o celular ou a tecnologia. É a pessoa querer que grave, que fotografe aquilo para se aparecer. A pessoa fala o quê? Não, eu vou pôr lá na rede social, as pessoas vão me convidar. As pessoas vão me chamar para louvar, para pregar, para profetizar. Irmãos, será que se eu fizer algo assim, a motivação do meu coração está sendo pura? E aí, talvez essa seja uma das grandes respostas para aquela grande pergunta: cadê os milagres? As pessoas não perguntam? Cadê as curas? Cadê os demônios sendo expulsos? Irmãos, antigamente o demônio manifestava, e eu digo antigamente, no período da Bíblia, o que os apóstolos, os pastores faziam? Impunha a mão, sai em nome de Jesus e tem que sair. De um tempo para cá começaram a dar um microfone para o endemoniado falar no culto.
Qual que é o objetivo do líder de uma igreja fazer uma entrevista com o demônio? Qual é o teu nome? O que você quer aqui? Você sabe o que eu acho interessante? Se eles estão num ponto de droga, num prostíbulo pregando, eles não fazem isso. Só faz lá quando está sendo gravado. Só faz lá quando está sendo transmitido na televisão. Só faz lá quando 100 milhões de pessoas vão assistir. Por quê? Porque a motivação do coração não é pura. A motivação das pessoas que fazem isso é trazer gente, é chamar atenção, é lucrar. Jesus, quando fazia isso, ia descendo até. Jesus é totalmente o oposto. Jesus fazia grandes coisas. Nossa, agora nós vamos aplaudir ele. Agora nós vamos aplaudir ele. Cadê ele? Já desapareceu. Então, irmãos, no trabalho para Deus, não é apenas o que a gente faz, mas a motivação do nosso coração. Depois, a humildade e o serviço, que nós já comentamos na abertura desta aula. Aí nós temos no capítulo 2 do nosso material, página de número 36 em diante, 37 em diante, na lição 2 nós vamos ter a ideia do ministério no Antigo Testamento. Irmãos, o ministério no Antigo Testamento era executado pelos sacerdotes. É claro que os reis também cumpriam uma função estabelecida por Deus, e os profetas também. Os profetas eram representantes de Deus no meio do povo, que traziam as mensagens do que Deus queria da parte do povo. Agora, o ministério em si, no meio do povo de Israel, ele era exercido pelos sacerdotes. E aí nós temos duas classes de sacerdote. Quantas classes? O sacerdócio pela ordem de Arão. Arão era irmão de Moisés. E Deus estabeleceu, depois da lei, que para ser sacerdote tinha que ser da descendência de Arão, da tribo de Levi, consequentemente descendência do sumo sacerdote Arão. E também aparece na Bíblia Melquisedeque, que era um rei e sacerdote da cidade de Jerusalém, quando ela ainda se chamava Salém. Jesus era da tribo de Levi? Não. Jesus era descendente de Arão? Jesus foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque. Agora veja só como que trabalhar para Deus era difícil no Antigo Testamento, no sentido de ser algo restrito. Por exemplo, o irmão Jorge poderia ter o sonho de ser um sacerdote. Eu quero servir a Deus, eu quero poder fazer os sacrifícios pelas pessoas, eu quero poder interceder pelas pessoas, eu quero poder orar pelas pessoas. Você é da tribo de Levi? Não, então não pode. Existiram poucos casos na Bíblia que Deus fez alguém ser sacerdote sem ser da tribo de Levi. Pouquíssimos casos. Um deles foi Samuel. A Bíblia fala que Samuel era da tribo de Efraim. O pai de Samuel, a Ana Penina, casada com, quem lembra? Fugiu aqui da memória o nome, o Eucana. Já achei aqui. O Eucana, marido da Ana e da Penina, era de Efraim. Não era da tribo de Levi. Só que qual que foi o problema? Os descendentes de Levi todos se corromperam. E Deus não poderia deixar o sacerdócio vago. Aí Deus permite Samuel se tornar um sacerdote. Mas era uma coisa muito restrita, irmãos. Se a pessoa não fosse da família, não poderia ser sacerdote. E aí nós temos,
o sacerdote exercendo a função de mediador entre os homens e Deus e os homens. Ou seja, cometi um pecado, quero pedir perdão a Deus. Posso dobrar o joelho aqui e fazer um sacrifício? Não. Tinha que pegar o animalzinho ali, quem tinha bastante condição, pegava um boi, uma vaca, um cabrito, uma ovelha, caprichada, não podia ter defeito, só carne boa, macia, e levava lá no tabernáculo ou no templo. E aí o sacerdote era quem fazia o sacrifício por nós, pelo crente, pelo servo de Deus. Então, o sacerdote funcionava como uma ponte entre Deus e as pessoas. Imagina se fosse assim até hoje. O que a Bíblia coloca, irmãos? Que o sacerdote ele ocupava essa função. E mais 2 detalhes de restrição. Tinha que ter pelo menos 30 anos, no mínimo, e quando passava de 50, não podia mais ser sacerdote. Não. Ah, irmão Micael, mesmo que tivesse saúde? Mesmo que tivesse saúde. Passou de 50, o sacerdote não podia mais ser sacerdote. Não, outro ponto, irmão Vivaldo. Não podia ter, do ponto de vista humano, nenhum tipo de deficiência. Nenhum tipo. Por exemplo, naquela época, por conta do sol e do calor, era muito comum as pessoas terem problema na pele. O camarada que ia ser sacerdote não podia ter problema na pele. Então, era uma coisa muito restrita. Mas foi assim que Deus estabeleceu o ministério no Antigo Testamento. E aí, o que nós temos que aprender? Nós podemos extrair lições dos sacerdotes. Podemos. Por exemplo, o sacerdote era alguém que tinha que orar, se consagrar para poder servir as pessoas. Era alguém que tinha que reverenciar a Deus porque ele ia ser procurado pelas pessoas. Ele tinha que estar em comunhão com Deus porque as pessoas iam procurar ele para pedir conselhos. Isso acontece até hoje. Agora, o que nós temos que entender, gente? Não há mais o ofício sacerdotal hoje no sentido pessoal. Um pastor, um líder, não é um sacerdote no sentido de ser um intercessor, um mediador entre você e Deus, entre eu e Deus. Porque a Bíblia fala em 1 Timóteo 2,5 que hoje na nova aliança só existe um sacerdote, um sumo sacerdote, que é o mediador, ele é a ponte entre o Pai e nós. E o nome do sacerdote é Jesus. Talvez esse é o grande erro que o catolicismo comete, acreditando que Maria é uma espécie de sacerdotisa, porque está intercedendo pelas pessoas. Pedro é um sacerdote, porque está intercedendo pelas pessoas. João, um sacerdote, está intercedendo pelas pessoas. Na verdade, o que a Bíblia coloca é que quem intercede por nós ao Pai é Jesus Cristo. E quem nos ajuda nas nossas orações é o Espírito Santo. Então, queridos, o ofício sacerdotal, o ministério sacerdotal, como havia na antiga aliança, não existe mais. Hoje, quem é o sacerdócio de Deus na terra? Quem que representa Deus no meio do mundo? A igreja. Pedro escreve isso, 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, só coisa boa. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Naquela época, quando o sacerdote representava a Deus, eles tinham que entrar no santuário
totalmente prevenido, Preparados. preparado por Deus, senão ele era condenado. Exatamente. Hoje nós vivemos isso e nós temos um bando de gente aí que se prepara, Irmão Vivaldo, mas aí eu acho que eu até coloquei aqui alguns dos desafios, porque naquele período a lei estabelecia que se o sacerdote se achegasse a Deus despreparado, ele poderia morrer. Poderia ser morto. Hoje, pode não acontecer frequentemente mortes de líderes, fisicamente falando, mas espiritualmente acontece da mesma forma. Esse é o problema. Eles estão mortos pregando a palavra lá para a igreja. Esse é que é o problema hoje. E aí, irmão Vivaldo, aí entra um desafio para todos nós, os crentes em Cristo, que é o quê? Nós precisamos de discernimento espiritual. Nós precisamos de discernimento, irmãos. Porque às vezes, uma pessoa que está morta espiritualmente fala uma besteira numa pregação. O crente vai para casa acreditando naquilo. Toma más decisões baseado naquilo. Não, Deus que falou. E na maioria das vezes, esses que estão mortos espiritualmente, o que eles estão pregando é o oposto do que a Bíblia fala. É o contrário do que as Escrituras colocam. E a pessoa, ao invés de chegar em casa e confirmar se aquela pregação está de acordo com as Escrituras, a pessoa acredita naquilo, leva aquilo como uma verdade absoluta e pronto. Não errado não está, pastor. Os dois. Não, Os dois vão falar. Errado assim, não nesse sentido de colocar essa pessoa para pregar. Sim. Eu acho que assim, eu penso assim, o pastor é um anjo da igreja, ele está em oração. Agora a pessoa chega lá, chega perto, você não deixou pregar, você não é igreja. É não, se Aí eu falo assim, se a pessoa já vier com esse argumento é porque ela não está pronta para pregar. Aí você vê uma pessoa em cima do balcão, pega o microfone, é só chicote da igreja. É só, eu falo assim, Irmãos, Maturidade para a igreja. A igreja de Éfeso, a gente vai ver que a igreja de Éfeso naquela época tinha vários pregadores. Quando chegavam os mais renomados, eles eram conhecedores da palavra, eles pegavam sentado. Sempre. e a igreja, por exemplo, Eles provavam o pregador, eles sentaram. a igreja de Bereia também, a Bíblia coloca, o que eles faziam? E aí, irmãos, não é que eles ficavam lendo a Bíblia durante a pregação, porque isso é antiético. Tem muita gente que faz isso. O pregador está lá pregando, a pessoa fica lá lendo o Salmo 119. O culto todo. Não, a hora da pregação nós temos que prestar atenção. O que os bereanos eles faziam? Eles iam examinando se aquela pregação estava de acordo com as Escrituras. Por exemplo, o camarada fala lá na pregação lá, e você tem que pisar no teu inimigo mesmo, e passa por cima do teu inimigo mesmo, e atropela ele mesmo, e Deus está falando que vai matar o teu inimigo hoje. Eu sei. Aí você fala, Jesus, como assim? O senhor veio aqui nessa terra e ensinou que nós temos que perdoar o inimigo, orar por ele, pedir que ele seja salvo. Como que agora? Então, é isso. À medida que alguém vai profetizando, pregando, alguma coisa assim, nós temos que analisar se isso está de acordo com a palavra de Deus. E não é sair falando amém para qualquer coisa não, irmãos. Porque às vezes a pessoa está desconectada lá do culto, a pessoa fala uma besteira e nós está lá, amém. Oh, eu creio, Senhor. Como assim, irmão? Vocês já ouviram? Eu costumo contar isso na aula de homilética. Tem a história da irmã, que ela era muito acostumada, tudo que ia falar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Mas isso é um vício de linguagem que a pessoa tem.
Quando eu era criança, tinha um pregador que ia lá na igreja que minha mãe ia, que falava tanto aleluia no meio da pregação, que um dia eu resolvi contar. E eu era criança, irmãos. A irmã falou assim: ah, irmãos, eu quero contar uma benção, glória a Deus. E meu filho foi lá na escola, louvado seja Deus. Arrumou uma briga, aleluia. Tomou uma surra de uns 10, louvado seja Deus. Foi parar no hospital, glória a Deus. Aí os irmãos, como assim, irmãos? Levou a surra, glória a Deus. Foi parar no hospital, louvado seja Deus. Daqui a pouco vai falar que mataram o menino e Deus seja louvado. Então, é um vício de linguagem. Aí, queridos, alguns desafios que todos nós, como representantes da obra de Deus, líderes, obreiros, pessoas que trabalham para Deus na igreja e fora da igreja, precisamos repensar e colocar como prioridades. A santidade individual, que é o quê? Nossa vida com Deus. Porque a gente tem muita tendência de falar assim: como é que será que está o povo? Será que o povo está em oração? Será que o povo está lendo a Bíblia? Será que o povo está buscando? Começa cada um de nós. Aí depois sim, a qualidade individual, que também tem a ver com a santidade individual. Aí nós temos, opa, eu estou buscando, estou orando, agora eu vou me preocupar com o povo. Agora eu vou me preocupar com as pessoas. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Tá gravando aqui, se alguém assistir e achar ruim, não tem nada a ver com isso. Às vezes eu vou pregar em algum lugar, irmã Ivana, que está marcado que o culto começa às 7 horas. Eu, como pregador, não tenho costume de atrasar. E isso, gente, não é só com relação à pregação. Eu e o irmão Vivaldo, de vez em quando, pesca junto. Graças a Deus, nunca atrasei, né, irmão Vivaldo? Se a gente combina o horário, eu não tenho costume de atrasar, irmãos. Só se acontecer alguma coisa ruim, algum imprevisto, eu não atraso. Porque eu penso assim: você se programou, às vezes você deixou de fazer alguma coisa por causa do horário combinado, aí eu vou lá e te atraso. Isso é horrível, é antiético, é falta de respeito. Agora, às vezes eu vou pregar em algum lugar e o culto começa às 7 horas. Aí eu chego lá na porta da igreja, 5 para 7, 2 para 7, no horário. Aí às vezes você chega, cadê o pastor da igreja? Bom, eu entendo que o pastor da igreja já tem que estar lá e orando. Ah, mas ele tinha que atender. Atenda depois do culto. Atenda antes do culto. Atenda no outro dia. Mas no horário de começar o culto, o líder tem que estar ali no altar em oração. Como é que ele vai querer cobrar a igreja se ele não estiver ali? Vocês sabem o que eu estou fazendo agora? Quando alguém me convida e marca o culto 7 horas, por exemplo, eu pergunto, irmã Ivana, mas o culto aí começa às 7 mesmo ou começa às 7h30? Porque, irmãos, eu já cheguei em congresso para pregar que eu cheguei antes do porteiro abrir a igreja. Vocês têm noção disso? Eu liguei por mão e falei: irmão, o congresso é num salão, é num lugar que vocês não me avisou? Não é aqui na igreja não, né? Irmão, é aí na igreja. Falei: como assim, irmão? Tem 10 minutos para começar o congresso, não tem ninguém na igreja. Aí no final, sabe o que querem? Salvação de almas, milagre, batismo com o Espírito Santo. Irmão, não vai ter nada disso não. Não vai. Não tem como. Então aqui os líderes, eu e você, vamos nos preocupar com a santidade coletiva quando nós estivermos dando exemplo. Quando nós estivermos fazendo nossa parte. Depois, desafio para nós, cada um de nós que estamos e queremos trabalhar no reino de Deus.
A nossa família é representada por nós. A Bíblia coloca que se nós trabalhamos para o reino de Deus, as nossas famílias, elas vão ser observadas. Tem gente que fala assim, eu não quero que ninguém observe a minha mulher, meu marido, meus filhos, não quero que ninguém olhe para a minha casa. Não tem como, irmãos. Não tem como. Por isso que nós temos que nos esforçar para Deus trabalhar em favor das nossas famílias. Depois, dificuldade de quem trabalha para Deus. Enfrentar modismo, heresias, falsos ensinos. Por quê, irmãos? Porque isso atrai as pessoas. Na época da pandemia, estava na moda fazer live, porque não podia abrir as igrejas. E, irmãos, é maravilhoso você abrir a tua rede social e falar de Jesus lá. A gente devia fazer mais isso. Mas o negócio é falar de Jesus lá. As pessoas abriam a live, manda o Pix que eu vou soltar a revelação. Aí você olhava 5 mil, 10 mil, 200 mil pessoas assistindo uma tontice dessa. Se o cara é de repente um dono de empresa ali de CNPJ, o cara pega o nome do bobão lá, faz uma consulta, já descobre o RG, descobre o CPF, se está devendo, se não está. Descobre tudo através da rede social, fala um monte de bobagem e a pessoa, é Deus. A pandemia trouxe 4 milhões e 300 mil pessoas que hoje não congregam nas igrejas. Que estão desigrejadas. Irmãos, outro desafio. Esse desafio aqui, eu sei que todos nós enfrentamos algum dia. Principalmente quando as coisas não estão da forma que a gente quer. Que é a convicção da nossa vocação. Você já se questionou? Deus, será que o Senhor me chamou mesmo para fazer alguma coisa? Será, Deus, que o Senhor quer mesmo que eu ore por alguém enfermo? Será que o Senhor quer mesmo que eu fale de Jesus lá no trabalho? Não é possível, será? Irmãos, nós temos momentos que a nossa convicção do nosso chamado é confrontado. Na maioria das vezes, são nos momentos difíceis. Na maioria das vezes, são nos momentos complicados. Você está orando, você está lendo a palavra, você está estudando, você está se esforçando, você fala, nossa Jesus, mas será mesmo que o Senhor tem isso? É normal ter esses questionamentos. Agora, o que nós precisamos entender? Que se nós orarmos e buscarmos a direção de Deus, Deus vai renovar a nossa convicção, a nossa certeza, aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Pode ter certeza disso. Mais desafios. 7, a seriedade. E aí é o ponto que o irmão Vivaldo falou. Nós precisamos encarar a obra de Deus como obra de Deus. Precisamos encarar a obra de Deus como coisa séria. Como coisa séria. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente lida com pessoas. E pessoas são almas que vão passar ou a eternidade com Deus, nos céus, ou a eternidade na condenação eterna. Então, falar de Jesus, falar que é um cristão, é uma coisa muito séria. E no Antigo Testamento, os sacerdotes corriam o risco ali da morte física, que é um ponto que nós falamos agora há pouco. Outro ponto de desafio, aí as inovações. Irmãos, existem inovações boas, sim ou não? Por exemplo, há muitos anos atrás era dificílimo um curso teológico ser disponibilizado, ter o acesso para muitas pessoas. Era difícil. Hoje já é muito mais fácil. Por exemplo, hoje igual o irmão Marcelo passou aqui, não pôde ficar porque foi para um culto no lar.
Então, depois, a inovação, ele vai assistir a aula, vai pegar o conteúdo, vai ouvir os nossos comentários. Isso é uma boa inovação. Agora, tem inovações más. Existem inovações que não contribuem para o reino, prejudica. E nós temos que tomar cuidado com elas. Irmão Micael, mas se a gente não fizer isso, as pessoas não vêm para a igreja. Agora, a grande pergunta é: essa inovação fere algum princípio bíblico? Porque se esse tipo de inovação quebrar os princípios bíblicos, irmão, nós não podemos ceder. Existem inovações que contrapõem os princípios do Evangelho. Por exemplo, irmão, nós vamos parar de falar sobre o pecado. Nós vamos falar um evangelho mais light. A pessoa vem, a pessoa é aceita, e a pessoa pode ficar aí do jeito que está. Irmãos, Jesus sempre disse: vinde, pode vir de qualquer jeito, pode vir todos, mas eu os aliviarei. Eu transformarei, eu vou libertar, eu vou mudar. Agora, não, irmão, nós temos que inovar, vamos falar para a pessoa, ela pode vir. 1 ano de crente, não, deixa ficar do jeito que está. 2 anos de igreja, não quer batizar, não, deixa aí, não tem problema não batizar não. Opa! É um tipo de inovação na pregação que está tendo muito. Mas por quê? Se a gente trouxer essa mensagem, a gente lota a igreja. Então, são algumas inovações que nós temos que ter cuidado. Depois, a linguagem sã. E aqui o livro coloca tanto no nosso bom testemunho, que saia da nossa boca palavras que glorificam a Deus, que exaltam a Deus, quanto também, irmãos, falar uma linguagem que as pessoas compreendam, que as pessoas entendam. Esse é um desafio que, principalmente quem convive muito no ambiente de igreja enfrenta. Tem jargões que a gente fala nas igrejas que o descrente não entende. Imagina se o irmão Fábio chega lá para o enfermo e fala, ao invés de falar, vou orar pelo Senhor, fala, eu vou dar um brado aqui agora. O pessoal não vai entender nada. Então nós temos que ter esse entendimento. Outro ponto, hein? Conhecer as Escrituras. Não, Micael, mas isso nem precisava ser falado. Alguém que trabalha para Deus, está fazendo a obra de Deus, tem que buscar conhecer a Bíblia. Mas tem um monte que não sabe nada de Bíblia. Um dia desse eu questionei meu irmão, ele é um homem bastante tempo que eu conheço. E como eu fico ali na porta da igreja direto, e a Bíblia dele é sempre abre, né, gente? Eu falei, irmão, você não lê? Não, por quê? Eu falei, porque a Bíblia já está com 2 meses, que ela está aqui em cima dessa mesa. Um dia desse você teve uma oportunidade, você pegou ela aqui para ir pregar. Pegou ela correndo. Ele falou assim, você presta atenção, tudo aí. Eu falei, não, irmão. Todo mundo está vendo. Eu falei, todo mundo está vendo, a Bíblia está ficando aqui todo. Já faz 3 semanas que a Bíblia está aqui na igreja. Olha, você... Impossível, irmão. Ele colocou um ponto muito sério. Ele falou, é verdade. Hoje, a mocidade, eles não querem carregar o celular. Fui na igreja, no Projeto Amar, até o pastor fez isso. O cara faz um trabalho, um jovem, 100%, ele vai para 100%. Aí, eles não viram, é só celular. Só online. E assim, irmãos, o que eu entendo? Nessa questão, eu acho que o pior é o fato da pessoa não buscar ler, conhecer e não
não se preocupar em se alimentar para depois alimentar os outros. Como que eu vou assumir a tribuna, o altar de uma igreja, seja com 2 pessoas ou com 1000? O que eu vou passar para elas? Se Deus não passou nada para mim ali através da leitura, da meditação da palavra, o que eu vou passar para as pessoas? Existe um jargão que se fala no meio evangélico que diz: o pregador ficou enchendo linguiça. Vocês já ouviram isso? Ficou falando um monte de coisa, vai daqui, vai de lá, vai de cá. E Bíblia que é bom? Nada. Às vezes, irmão, abre aí na história de José. Aí lê José, começa a falar de Davi. Aí depois vai lá em Judas, volta no Davi. Aí você fala, irmão, mas que rolo, que salada que é essa? Nem ele não sabe o que está fazendo. O pregador não consegue, ele veio de São Paulo, ele vendeu umas coisas aí, ele leu em Gênesis e terminou em Apocalipse. E assim, irmãos, quando a pessoa lê um texto bíblico e vai construindo um raciocínio que tem uma continuidade na Bíblia, isso acontece, você vê que a pessoa fez uma exposição do texto bíblico. Mas tem situações, por exemplo, a pessoa, uma hipótese, a pessoa lê lá Gênesis 3,15, que é a promessa do Messias, começa ali, aí vai para as profecias de Isaías, vai para o Novo Testamento que Cristo veio, depois termina com a vinda de Cristo, maravilha! Ela está fazendo uma exposição da história de Cristo, da história do Messias. Mas o problema, nesse ponto aí, como o irmão Jorge colocou, é que às vezes a pessoa faz isso porque está perdida. A pessoa está perdida, ela não... Mas isso é o quê? Falta de conhecimento das Escrituras. Irmãos, aqui vai um detalhe. Tem muita gente que estuda teologia, mas não tem conhecimento das Escrituras. Porque é uma pessoa... Por quê? Porque às vezes a pessoa faz um curso, lê um livro, tal, mas não medita, não reflete, não se alimenta da palavra de Deus. Pode até ter formação, mas isso não garante que tem conhecimento da palavra. Agora, também existem pessoas que não fazem cursos, mas são autodidatas. O que é isso? São pessoas que estudam muito em casa. Por exemplo, a pessoa não faz um curso teológico, nunca fez, talvez nunca teve acesso, mas ela lê muito a Bíblia e conhece a palavra de Deus. Maravilha! O problema é que a maioria não faz nem uma coisa nem outra. Nem lê a Bíblia em casa, nem faz um curso, nem procura... Gente, o que é mais legal de ver? Você pega lá no YouTube ou na rede social, é mais legal ver um filme engraçado, uma piada... Ou você pegar uma aula de 1 hora e pouco, 2 horas para ouvir sobre a palavra de Deus? O que é mais legal? Para carne. A pessoa fala assim, nossa, não consigo ouvir uma pregação de 1 hora. Mas vem e pega um jogo ali, fica 2, 3, 10 horas. Vai no show, lá 3 horas no show. Então, irmãos, nós precisamos conhecer as Escrituras. Jesus disse assim para os fariseus, errais, vocês erram por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Se nós conhecermos a palavra e o poder de Deus, nós vamos errar muito menos. E aqui, mais um desafio, o líder, aqueles que, se nós queremos trabalhar para Cristo, para a obra de Deus, nós temos que ser nascidos de novo. Como que eu vou anunciar salvação para alguém se a minha vida ainda não foi mudada por Cristo? O grande problema, vocês lembram de Atos 3, que Pedro e João estendem a mão para o coxo? Eu acho que o maior problema que nós temos hoje é que tem muito coxo estendendo a mão para outro coxo. Ele dá a porta e não é.
É o coxo, a pessoa que está manca espiritualmente, querendo estender a mão para outra que está manca também. Não vai levantar nenhuma das duas, vai cair as duas para o chão. Vão cair as duas. Por isso que nós precisamos da graça de Deus, do poder de Deus, das escrituras de Deus, para quando tiver um coxo diante de nós, e muitas vezes não é nem fisicamente, é espiritualmente, a gente poder olhar e dizer, ó, prata e ouro hoje não tem, mas o que tem isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Que foi o que Pedro fez. E aqui nós finalizamos, ó, deixa eu só confirmar se esse é o último, mas... Não, tem mais um depois. Esse aqui é o penúltimo. Obreiros despreparados. O livro coloca aqui para nós também uma ideia a respeito disso, de formas inadequadas de fazer a obra de Deus. Primeiro ponto aqui, descontextualização. O que é isso? Irmãos, nós precisamos entender cada contexto que a gente está. Por exemplo, nós temos os cultos lá na Santa Casa. E aí tem um irmão que passa nos quartos convidando as pessoas. Lá é um ambiente de igreja assim, da denominação? Não. Lá várias denominações vão fazer cultos. Então eu preciso entender o contexto. A pessoa às vezes vai vir numa cadeira de roda. Vamos ficar de pé para ler a palavra. Essa pessoa não pode ficar de pé, bendito. Irmãos, eu já vi pastor dar bronca em senhorinha, no culto. Todos de pé. Todos de pé. E às vezes a pessoa não anda. Ela está ali porque está carregada por alguém. Alguém levou carregada para o culto. O que é isso? Descontextualização. A pessoa tem que entender o contexto, o momento. Onde é que eu estou? Como estamos? Você quer ver um negócio que acontece muito? Toda praça da matriz, toda praça das cidades brasileiras, tem uma igreja o quê? Aí um pastor quer fazer uma grande cruzada, um evento evangelístico na praça da cidade. Ele vai ter que pedir autorização para quem? Para quem que ele vai ter que pedir autorização? Além da prefeitura? O padre. Aí, irmão Vivaldo, o padre deixa, que tem um gente boa. Aí sabe o que o camarada faz no microfone? O C aí da Maria. O C aí, idólatra do João. Irmão, não é o local de falar. Não é o contexto para você falar sobre isso. Fala que Jesus liberta de tudo. Também liberta da idolatria. Você vai estar pregando contra esse pecado. Mas você vai ali se referir diretamente àquela pessoa que te autorizou a fazer o culto ali. Mas todo pastor, operador, ancião, ele não tem conteúdo da sua igreja, ele vai falar da outra. Aí vai fazer isso, né, moço? Não tem o que falar. Não tem o que falar, vai falar da outra igreja. Você entendeu? É isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo que acontece. Aí vai fazer um ataque. Outro ponto, irmãos. Obreiros, pessoas que pregam, que ensinam, sem nenhum tipo de formação teológica. E aí eu volto ao que eu falei agora há pouco. Bom, Micael é obrigado a ter uma formação teológica para ter uma boa palavra de Deus? Claro que não. Desde que a pessoa se dedique ali no tempo dela de comunhão com Deus, de oração, de leitura da Bíblia, porque senão vai acontecer isso que o irmão Vivaldo falou. A pessoa chega ali, ai meu Deus, e agora? Aí fica assim, o que eu leio, o que eu falo, o que eu leio, onde eu vou? Então, é uma falta de preparo. Outro ponto, de obreiros despreparados, neófitos. Paulo diz que quem vai trabalhar na obra de Deus não pode ser neófito. O que é neófito? Não é novo na idade, é novo convertido.
Irmãos, uma pessoa aceita Jesus hoje, ela ainda não tem estrutura para sair trabalhando na obra de Deus. Ela ainda está criando raízes. Como que ela vai querer, ou como que ela vai fortalecer outros se ela ainda está sendo fortalecida? A pessoa não vai dar conta. O que vai acontecer? Vai sucumbir na fé. Agora, por que muitos consagram, colocam novos convertidos para a obra? Prece. Aí alguém fala assim, pastor Rogério, é porque a obra precisa. Então vou escolher alguém à pressa. Vai ser pior. A Bíblia fala, irmãos, que os apóstolos, eles escolhiam as pessoas para trabalhar na obra de Deus debaixo de jejum e de oração. Hoje, existem inúmeras coisas que são analisadas para se escolher um obreiro. E tem coisa que tem que ser analisada mesmo. E o obreiro também tem que orar, pastor, para pegar o cargo tem que orar também para ver se ele é isso que é responsabilidade. Se tem a vocação, se aceita a responsabilidade. Eu peguei controlando aí, eu quero ser cara, parece que é briga por causa do cara e tal. Quarto ponto de obreiros despreparados. Muitos obreiros estão em crise, e aqui não é por conta do peso, do chamado, do cansaço, não é isso. Muitos entram em crise porque estão fora da vocação que Deus deu. Irmãos, nós precisamos entender, Deus escolhe cada um de nós para um trabalho. Importante isso aí. E nós temos que aprender a respeitar a vocação de cada um. Mas, Ivana, eu conheci pessoas que não pegam microfone de jeito nenhum. Mas se você ligar para ela no meio do dia, o que você está fazendo? Estou lendo Bíblia. Mas você não prega? Não, eu não prego, mas para ler Bíblia eu preciso pregar? Você chega na casa dela, o que você estava fazendo? Estava orando. Pessoas, às vezes, que nunca vão pregar, nunca vão falar no microfone. Mas se você precisar de uma palavra de conselho, meu Deus do céu. Senhor, como é que pode? Pessoa, olha o conselho, todo conselho que essa pessoa dá parece que é uma palavra que vem da boca de Deus. Por quê? É a vocação da pessoa, é o dom que Deus deu para a pessoa. A gente precisa aprender a respeitar isso. A gente precisa aprender a respeitar isso. Eu não sei, irmão Valdo, nesse sentido, como que funciona lá, mas a gente pegando a ordem eclesiástica nas assembleias, por exemplo, geralmente cooperador, diácono, presbítero, evangelista e pastor. A gente acha que porque a pessoa é cooperador, ela tem que virar diácono. Aí acha que porque a pessoa é um diácono, ela depois de algum tempo tem que ser, obrigatoriamente, ela tem que ser um presbítero. Depois de um tempo, ela tem que ser consagrada evangelista, pastor. Irmãos, Deus tem um chamado para cada um. Aí sabe qual que é o problema quando se coloca alguém onde Deus não quer? Esse é o problema, tá? Porque eu não sei, certo? Já li os 27 do Novo Testamento, os 39, os 269 capítulos do Novo Testamento, os 929 do Antigo Testamento, e, ou seja, os 31.103 versículos da Bíblia, já vi eles várias vezes. Sou ruim para guardar na cabeça. Entendeu? Lá na congregação, a maioria é por oração, apresentada às pessoas por oração. Mas existem pessoas que eu não acredito que seja a oração que colocou ele lá. Que são interesses. Ah, mas é o que nós estamos pontuando, irmão Valdo. Em todos os lugares. Às vezes Deus escolhe. Eu estou aqui e Deus sabe que eu não tenho interesse de ser pregador, não. De pregar assim,
de ser pastor, ou cooperador, ou ancião, ou que seja. Eu não tenho esse interesse. Deus sabe do meu coração. O meu interesse é conhecer a palavra de Deus para falar com os outros, para pregar ela para as pessoas. Porque não adianta nada ser cooperador, não adianta nada ser pastor, não adianta nada ser ancião. Você vê, se você não sair e evangelizar, porque o que conta para Deus é o evangelho, é nós evangelizar as pessoas, levar o conhecimento dessa graça bendita de Deus, e você vai poder Para as almas perdidas. Para as almas perdidas. Outro ponto aqui, irmãos. Outro ponto. Sobre despreparo, falta de altruísmo. Existem pessoas que só querem trabalhar, fazer alguma coisa para Deus, se tiver alguma coisa em troca. Mas eu vou sair na foto? Vai lembrar do meu nome? Vai citar eu a hora que for falar quem veio? E aí, às vezes o pastor esquece, não é nem por mal. Às vezes o pastor esquece, eu não vou mais. Não ajudo mais. Não faço mais. Irmão, você está fazendo para Deus, por altruísmo, sem querer nada então? Ou você está fazendo para ser agradecido pelas pessoas? Eu disse isso nessa verdade comigo, não. Eu não vou lá pedir trabalho, eu não vou levar para o pastor, eu não vou pedir oportunidade, não. O dia que ele precisar de mim, ele me liga e usa, é diferente. Outro ponto aqui, irmãos, nepotismo. Vocês sabem o que é nepotismo? Quem nunca ouviu falar de nepotismo? Tem alguém? Irmãos, nepotismo é favorecimento porque a pessoa é parente, ou porque é muito chegado, porque é muito amigo. Irmãos, isso não pode existir. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Filho de pastor não é pastorzinho. Não é. Pastorzinho. Por exemplo, não é porque Deus me vocacionou para o ensino da palavra. É claro que eu ficaria muito feliz e grato a Deus se Deus chamar o meu filho para isso. Ficaria muito feliz. Porém, pode não ser a vocação que Deus tem para ele. E eu preciso respeitar isso. E quando o filho tem a mesma vocação do pai e dá continuidade, é uma benção. Mas quando não tem, e o homem força isso, a gente sabe que as consequências são desastrosas. Infelizmente. E para nós terminarmos aqui, a ideia de ministério no Novo Testamento aparece com esses 5 ministérios aqui. Apóstolos, evangelistas, pastores, profetas e mestres. Só lembrando, porque a gente já estudou isso. Para ser apóstolo hoje, é só ir lá no Braz, abrir uma igreja e botar o nome. Brincadeira, gente. Apóstolo como os 12 apóstolos de Cristo, até mesmo Paulo não pôde ser considerado um apóstolo no mesmo patamar dos 12. Paulo se coloca como um abortivo, alguém que nasceu fora do tempo. Paulo foi um apóstolo verdadeiro, mas ele não andou fisicamente com Cristo. Então ele não foi do grupo dos 12. Paulo foi um apóstolo no sentido do ofício de apóstolo que pode existir também hoje. A grande diferença de Paulo é que ele foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever várias cartas. Hoje a Bíblia está fechada. Ninguém vai escrever Bíblia mais hoje. Alguém pode escrever livros sobre a Bíblia, mas não é inspirado pelo Espírito Santo. Não é inspirado pelo Espírito Santo. Diferente de Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo. Pode se chamar. E o apóstolo Paulo foi discípulo dos apóstolos. Também. E aí, irmãos, para ser apóstolo hoje, tem que ser um missionário que vai pregar onde não tem o evangelho. Por exemplo, lá naquela aldeia, nunca falaram de Jesus. Aí Deus pega você, leva você lá, você prega Jesus lá, um monte de gente se converte, você abre uma igreja lá, estabelece a igreja naquele lugar. Pode ser chamado de apóstolo.
Nada a ver com o que a gente vê hoje em dia aí na televisão e na internet. O camarada vem aqui, abre uma igreja na frente dessa e bota o nome de apóstolo. Só para fazer bonito e atrair gente que não lê a Bíblia. Essa é a verdade. Depois, os evangelistas são pessoas vocacionadas para pregar o evangelho, principalmente para os perdidos. Às vezes é um irmão que é ótimo para evangelizar, para entregar folheto, para ir nas praças, mas se você der uma oportunidade para ele, ele já não tem tanta facilidade de pregar para a igreja. Pode ser um evangelista. Alguém que leva um monte de pessoas para conhecer a Deus. É um evangelista, trabalho de um evangelista. Os pastores são aqueles que cuidam de pessoas, têm o chamado, a vocação para cuidar de gente, cuidar de pessoas. Os profetas, o dom de profeta aqui, o ofício ministerial, está mais ligado à pregação do evangelho, no sentido de denunciar o pecado e anunciar o arrependimento, a salvação, a transformação. E o dom de mestre é o chamado, a vocação para o ensino. Você conhece pessoas que, por exemplo, para dar uma aula de escola dominical, para trazer uma mensagem de ensino, é fantástico. Mas se você pôr ele, por exemplo, para pregar num culto à noite, já não flui. Por quê? Porque a vocação dessa pessoa é mestre, é o ensino. E tem muitos mestres, por exemplo, irmãos, que são ótimos escritores, mas não são bons na fala. Existem muitos. Aí essa pessoa deve ficar mais na área da escrita, porque foi aquilo que Deus chamou ela. E vice-versa, tem pessoas que ensinam muito bem na fala, mas não são tão boas na questão de escrever. E por fim eu concluo com essa fala de Jesus de Mateus 5,16, que Jesus diz o quê? Que a nossa luz, ela deve brilhar. Nós não devemos esconder a luz de Cristo que há em nós. Não. Nós devemos permitir que a luz de Cristo brilhe através de nós. Para quê? Para que vejam as boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Nós precisamos lembrar, irmãos, eu gosto muito dessa ideia. Quando Deus faz grandes coisas, quando Deus usa você, usa a gente, e alguém é salvo, alguém é curado, e uma bênção, alguém recebe um milagre, etc. Eu gosto muito dessa ideia. A alegria é nossa, porque a gente fica muito alegre. O mérito, por exemplo, é da igreja que orou, do povo que orou, do povo que intercedeu, mas a glória sempre será de Deus. Então, a alegria é nossa, a gente fica alegre. Os méritos pode ser da pessoa que buscou, que creu, que teve fé e tal, e Deus achou graça e quis fazer por misericórdia, mas a glória sempre deve ser dada a Deus. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. O pastor Skill estava na reunião dos pastores. Deus abençoe, pastor. Vamos agradecer a Deus.